Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. O nosso convidado hoje é o deputado Bruno Toledo, do PROS, ele que é presidente da Executiva Estadual do partido e também titular da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia, titular também da Comissão de Administração e Direito do Consumidor e ainda suplente da Comissão de Orçamento e da Comissão de Fiscalização e Controle. Com o deputado Bruno Toledo, nós vamos fazer uma análise inicialmente desse ano legislativo, das ações parlamentares, que ele tem desenvolvido aqui na Assembleia, e também vamos fazer uma análise da conjuntura política nacional e local, em ano que já está à beira das eleições, discutindo essas questões. Deputado, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui e comecemos justamente pela ação parlamentar nessa primeira legislatura. O que o senhor tem a dizer dessa experiência? Boa tarde, Gorete, boa tarde a todos os telespectadores do Frente a Frente da TV Assembleia, todos os colaboradores também desse importante veículo de comunicação que tem esse papel de nos aproximar dessa sociedade que tem acompanhado cada vez mais as atividades do parlamento, e isso é muito salutar, isso é muito importante que aconteça. De verdade, Gorete, foi realmente um ano de muitas inovações no meu mandato, de muitos aprendizados. Iniciei essa legislatura, no primeiro biênio, sem poder fazer parte sequer de uma comissão. E aí eu optei por me dedicar, por estudar, por aprender o funcionamento da casa, e o ano de 2017, na minha avaliação, veio para consolidar essa fase de aprendizado. Eu hoje me considero um deputado que posso contribuir com muito mais eficácia nas minhas atividades parlamentares, porque esse conhecimento... Sobretudo do regimento da casa, também do regimento da casa, que é importante também para dar um dinamismo ao mandato, conhecer o regimento é fundamental, ter noções estruturantes de Constituição, da Constituição estadual e federal. Então tudo isso me fez, um primeiro biênio, um período de aprendizado, e em 2017 veio para consolidar isso. Como você já apresentou, eu estou em grandes comissões da Casa, sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, sou vice-presidente da 7ª Comissão, que é uma comissão que trata dos assuntos de administração, do direito do consumidor, entre outros assuntos, é uma comissão extremamente importante, e também sou membro substituto da Comissão de Orçamento e a Comissão de Fiscalização e Controle. Então posso falar que o mandato vem se fortalecendo, essa convivência com a casa, com os demais pares, vem me dando um grau de conhecimento que me faz ficar cada vez assim mais seguro das minhas atividades e saber que o povo alagoano, eu defendo uma fatia do povo alagoano e faço isso sem máscaras, sem tergiversar, sem fugir do debate, porque acredito que para isso que nós somos eleitos, é função primária do parlamento essas discussões, e a gente tem que ter bandeira para defender. Então eu fujo desse habitual porque eu tenho uma linha e procuro seguir e defendê-la. Pois bem, o senhor foi eleito no contexto de uma renovação de, se não me engano, 40% ou mais, um pouco mais, aqui na composição política da Assembleia e, claro, fazendo parte de uma bancada da ala jovem, dos que já estavam chegando aqui à casa. Essa composição de quem chega com quem já está, que já tem experiência, tem sido salutar, deputado? Olha, veja, eu obviamente tenho uma renovação de faixa etária. Naturalmente a gente entra com outra visão, mas eu também não posso deixar de pontuar que o meu exemplo é de alguns outros também, é de uma renovação dentro de um cenário também conservador, um cenário tradicional. Eu venho de família também que já fazia política. E, naturalmente, essa renovação se dá muito mais pelas atitudes do que propriamente pela idade, pela essa forma... grupos Perfeito. Então, essa miscigenação, digamos, que houve na casa foi salutar. Veja, eu acompanhei, não como parlamentar, mas vivenciando a casa, como interessado no assunto, e vejo que essa legislatura deu um dinamismo diferente à casa. Nós conseguimos implantar na casa ações que no passado não se via. Por exemplo?
Pronto, por exemplo, a aproximação do Parlamento alagoano com o Ministério Público, outra instituição forte, através do projeto Fala Educação. E por falar em Fala Educação, não é? Esse projeto que foi também pioneiro nessa parceria com o Poder Legislativo, e o senhor foi um dos deputados que desempenhou essa tarefa de recepcionar os alunos. Foram 15 escolas participantes desse projeto do Governo do Estado, aliás, escolas do Governo do Estado, que foram abraçadas, digamos assim, pelo Ministério Público, né, para fazer participar dessa experiência. E como o senhor analisa essas visitas que os alunos fizeram? Foram 15 escolas, cada uma trazendo 50 alunos semanalmente para a Assembleia. Olha, Gorete, foi extremamente gratificante poder participar desse projeto, que eu queria aqui publicamente parabenizar o Ministério Público na pessoa da doutora Cecília Carnaúba, que foi pioneira nesse projeto. Eu fui para a cerimônia de conclusão do ano do projeto Fala Educação e, sinceramente, fiquei emocionado com o depoimento, principalmente, que eu ouvi do doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, falando do pioneirismo, da coragem da doutora Cecília Carnaúba, que sai de um lado da vitrine e vai para o outro lado, vai para o lado que você começa a virar alvo. Porque ela saiu apenas do apontamento dos problemas para verdadeiramente vivenciar a resolução desses problemas. Um caminho, não é? Um caminho, exatamente. Então, o projeto Fala Educação nada mais é do que isso. Levar cidadania aos estudantes, aos alunos da rede estadual, princípios básicos de deveres, direitos, levando também profissionais de diversas áreas para falar de suas profissões. E aí, já no segundo semestre, traz esse projeto para a Assembleia Legislativa, para a Casa de Tavares Baixos, nessa parceria que o Parlamento abraça. E eu queria também aqui destacar a importância do presidente Luiz Dantas, que de forma muito sensível abraçou o projeto, deu toda a estrutura, inclusive da TV Assembleia, que fez um trabalho brilhante de cobertura, de parceria mesmo com o Ministério Público também, enfim, toda a produção do Fala Educação. E aí a casa recebe alunos durante essas mais de 3 meses, foram 15 semanas recebendo estudantes aqui. Eu tive a grata satisfação de receber em algumas dessas semanas. Na verdade, eu não recebi em muito poucas. Na grande maioria eu estava presente aqui na casa. Você foi um interlocutor, né, na verdade. Então, foi um dos que foi um projeto abraçado por toda a casa. E o que eu espero é que dê continuidade. Nós temos aí, vamos falar muito daqui a pouco, do ano de 2018, de um ano de eleição, mas eu espero que o fato de termos eleição não atrapalhe o andamento da casa, não atrapalhe projetos como esse, que a gente consiga continuar recebendo aqui, porque a gente sentia na pele o grau de conhecimento que esses alunos saem. Alguns a diferença. Surpreendiam até, Pois né? Alguns não sabiam nem, Gorete, que a casa poderia entrar na Assembleia Legislativa, que era um espaço aberto para a população. A Casa do Povo. A Casa do Povo. Então, era a Casa do Povo que nem o povo sabia desse seu mistério, de estar verdadeiramente debatendo os assuntos e defendendo o interesse da população. Então, as pessoas não sabiam, os estudantes não sabiam para que servia o parlamento. E isso é muito temerário. Uma sociedade que não sabe a importância de um poder legislativo, que não reconhece essa importância, eu não estou dizendo que a culpa é da sociedade, muitas vezes é culpa do próprio parlamento, por se enclausurar, por não estar próximo da população. E atitudes como essa, do que o Fala Educação promoveu, faz com que a Assembleia também quebre essa barreira de estar próximo da população, mostrando a sua importância até no processo de democracia. Para toda a democracia é importante que haja um poder legislativo forte. Fora isso, nós vamos caminhar para um regime ditatorial, um regime imperialista. E aí, como todo mundo defende muito a democracia, e eu sou um dos defensores, para que ela esteja cada vez mais forte, precisamos ter um parlamento cada vez mais forte, um poder legislativo também muito forte. E atitudes como essa fortalecem. Os alunos, tanto
o Ministério Público quanto as escolas que trouxeram os alunos e o próprio parlamento deram uma oportunidade de visibilidade, de discussão plena sobre todos os assuntos relacionados. E aí eu penso, deputado, a fala dos alunos, né, de trazer ao parlamento questões ainda não resolvidas no âmbito da estrutura das escolas, que isso dá inclusive ao próprio governador a chance de saber de como está o funcionamento, né, do ensino aqui no estado. Eu tenho por obrigação, né, Gorete, reconhecer que essa parceria do Poder Executivo, através da Secretaria da Educação, foi feita de forma muito republicana. O secretário disponibilizou o transporte desses alunos durante essas 15 semanas, eles vieram para cá e nós relatamos os problemas. Eu fui um dos que utilizei a tribuna por diversas vezes cobrando melhores serviços, cobrando que as pessoas saíssem das peças publicitárias e fossem para o mundo real. Era o que os estudantes estavam falando lá. Problemas gravíssimos da parte estrutural, problemas gravíssimos na parte de transporte dos estudantes, muitas vezes inexistente, muitas vezes com falta de disciplinas. Alunos que foram enfrentar o Enem, Gorete, que sequer tiveram direito a ter a disciplina de português, algo mais básico. Ou seja, esses alunos da rede estadual foram competir com outros alunos aí, sem sequer terem o direito de ouvir a disciplina do português na sala de aula. Então, isso é muito grave. Eu relatei também problemas na merenda das escolas. E, hora nenhuma, Gorete, eu senti qualquer tipo de tentativa, ao menos, de obstruir o projeto aqui na casa. Então, isso eu preciso reconhecer. Parabenizar até o secretário, que reconheceu as críticas como verdadeiramente uma forma de auxiliar, de contribuir. E assim como houve crítica, houve também elogios à gestão estadual. Exato, exato. Nós pontuamos isso. Eu lembro aqui. Que os professores foram muito bem avaliados pelos alunos, a estrutura física também de algumas escolas. Enfim, é um momento de dar visibilidade e procurar a solução para os problemas existentes. Né? Vários pontos positivos, e você falou um tocante. Realmente o corpo docente do estado de Alagoas nos deixa muito tranquilos até, porque os estudantes que são os maiores interessados, esses sim é que devem ser ouvidos, esses sim que devem ser defendidos, esses estudantes reconheceram a qualidade do corpo docente. Então, outro projeto também, Gorete, que eu preciso reconhecer, é o projeto de escola em tempo integral. Um projeto que precisa, inclusive, ser ampliado. Ainda é muito incipiente para a quantidade de escolas que nós temos, para as que estão já no programa de tempo integral. Precisamos fortalecer, ampliar isso. Mas são ações que merecem o nosso reconhecimento, não deixando de pontuar o que está errado e o que precisa ser melhorado. Então, o Fala Educação nos deu essa oportunidade no ano de 2017 em aproximar dos estudantes e com a expectativa muito grande de retribuir essas visitas, através da Comissão de Educação, que é presidida pelo deputado Francisco Tenório, que já se comprometeu em levar a comissão para retribuir essas visitas. Iniciar o ano, pelo menos, nas 15 escolas que esteve aqui na Assembleia, a gente começar uma visita a essas escolas para ver o que é que melhorou, o que é que ainda pode melhorar. Então, inverter, não é? Inverter. Eles nos visitaram e agora o parlamento visita as escolas. Exatamente. Inicialmente a ideia é, pelo menos nas 15 escolas, mas quem sabe até o ano inteiro de trabalho visitando as escolas estaduais. Deputado, fazer com que a juventude, um aluno do ensino fundamental, nas séries finais ou então do ensino médio, venha até a Assembleia conhecer o funcionamento, a tramitação de um projeto, saber como as comissões trabalham, isso tudo deu para perceber que alguns alunos foram tocados pela política, digamos assim? Sem dúvida, Gorete. A gente enxergava naquela turma ali, muitas vezes 50, outras 40 alunos, mas uma média de 40, 45 alunos aqui, alguns talentos já nascendo. Pessoas, meninos aí, porque a gente sabe que falar em público é um temor, é um verdadeiro temor. Para quem está na atividade política, muitas vezes se habitua com ele, mas não pode dizer que deixa de ter medo. A exposição pública é algo temerário. Mas a gente já notava no meio daqueles alunos ali verdadeiros talentos, vocações, meninos que pegavam o microfone e falavam mesmo o que tinha que falar. De forma eloquente, fluente, com conhecimento de causa, com senso crítico aguçado e atitudes como essa, de aproximar esses talentos, fazem que eles sejam replicadores dessas ações.
que saiam com essa noção dos seus direitos e seus deveres de forma muito mais eficaz. Então, realmente é algo que nos deixa esperançosos mesmo do futuro do povo alagoano. Pois bem, deputado Bruno Toledo, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Bruno Toledo, ele que é presidente da Executiva Estadual do PROS aqui em Alagoas, e nos fala inicialmente sobre a ação parlamentar. Deputado, durante esse seu primeiro mandato, não é, o que o senhor destaca dentre as questões que foram debatidas aqui no plenário, a sua posição frente a algumas questões polêmicas? Como o senhor entende essa colaboração sua ao parlamento e a repercussão que tem para o parlamentar da sua ação no dia a dia do parlamento? Olha, Gorete, eu tive também a oportunidade de entrar em debates que vejo também que foram extremamente emblemáticos também para essa legislatura. Eu posso citar 2, que dão uma linha muito clara da nossa atuação parlamentar. Primeiro, no tocante na discussão do Plano Estadual de Educação, que tivemos aí, entre outros, ganhos promovidos pela Assembleia Legislativa, no trabalho profundo da Comissão de Educação, que tiveram um trabalho de promover uma semana, um seminário de debates na elaboração do Plano Estadual de Educação e ressaltar da ausência lamentável da Secretaria Estadual de Educação nessa elaboração, simplesmente se ausentou do processo, mas destacar o tocante ao artigo 12 do Plano Estadual de Educação, que fazia referência à tão discutida ideologia de gênero nas escolas. Houve um certo, digamos assim, uma certa incompreensão da defesa da ideologia de gênero que o senhor colocava no momento, ou não? Eu acredito que não. Eu achei que ficou muito claro, lúcido ali, Gorete, o que eu defendia naquele momento e os que pensavam diferente de mim estavam defendendo. Eu, de forma muito clara, pontuo, Gorete, que é dever e é papel da família participar do processo de educação do estudante, do aluno, da criança também. E para alguns, a família simplesmente não faz parte desse processo. Quando eu digo que questões inerentes ao gênero, principalmente com viés de doutrinar crianças, é nefasto nas escolas, é justamente porque acho que esse tema deve ser tratado mais pela família. Não que eu acho que é um tema proibido, mas é um tema que tem que ser discutido no seio familiar. Nós não podemos terceirizar esta responsabilidade para terceiros, nem que esses terceiros sejam professores, que eu já estou falando tão bem aqui e reconheço a competência. Mas muitas vezes, Gorete, o professor não está preparado para tratar de um assunto como esse, que realmente é sensível, que pode mexer muito na cabeça de uma criança. O professor não estudou para isso. O professor não tem os meios, muitas vezes, de saber lidar com problemas graves como esse. Então, quando eu defendo isso não seja tratado em escola, é por simplesmente achar que isso não é assunto para ser debatido no ambiente escolar. A gente precisa fortalecer as escolas para
tratar do que é peculiar na escola. É da condição do professor lecionar e ter condição remuneratória salutar, ambiente físico salutar, para passar um conhecimento disciplinar. Isso sim o professor tem que ser fortalecido. E principalmente o respeito ao professor. E no geral, a questão da tolerância. Claro, as diferenças. O ser humano, Gorete, precisa ser respeitado pelo simples fato de ser ser humano. Isso é inegável. E quem pensar diferente disso tem que ser banido da sociedade. Para pessoas que tratam assuntos de homossexualidade como doença, esse cidadão não dá para conviver em sociedade. Porque realmente ele pensa de forma doentia. Não dá para se nivelar um ser humano pela sua opção sexual, ou por sua raça, ou por sua cor, ou por sua etnia. Isso são assuntos que não dizem respeito, não estão aí julgando a competência do cidadão. Então eu estou aqui abolindo qualquer tipo de preconceito. É uma questão de civilidade, claro, eu estou aqui abolindo qualquer tipo de preconceito. Mas eu não acho que assuntos como atividades lúdicas para crianças, Gorete, está promovendo respeito, está combatendo o preconceito. Eu não consigo entender dessa forma. Eu acho que as ações como Fala Educação, por exemplo, sim, combatem, porque mostra os direitos, os deveres, os limites do ser humano, que se deve respeitar as diferenças. Esses sim são projetos que precisam ser reconhecidos. Mas projetos que usem de músicas, caricaturas com aluno, com crianças, não acho que dessa forma a gente promove o respeito às diferenças, a abolição completa de qualquer tipo de preconceito. E defendi isso de forma muito clara, não restou dúvidas. Então, assuntos também como o famoso Escola Livre, que nós debatemos também tanto aqui na Assembleia Legislativa, eu defendi de forma muito clara o que penso. Não restou dúvida do meu comportamento. Então, eu sou um deputado, Gorete, que reconheço que o Estado tem sua função, o Estado tem as suas obrigações, mas o tamanho desse Estado precisa ser revisto. A gente não deve terceirizar a nossa vida totalmente ao Estado. O Estado não tem mais competência de gerir nossa vida do que a gente próprio. Então eu tenho uma visão que o Estado não deve ser nem mínimo nem macro. O Estado tem que ser no tamanho ideal de cumprir a sua obrigação, que é trazer justiça, trazer respeito, trazer paz ao cidadão. O Estado tem essa missão e nos demais assuntos a gente discute, eu tenho feito isso, tenho defendido e colocado a minha marca da forma que penso no meu mandato. Então, as pessoas que divergem de mim já podem saber, ele pensa diferente. Eu acho que muito pior do que isso é não saber como o deputado pensa. Aí sim, há um equívoco, não há um deputado que tenha vocação para o parlamento. Você não saber como ele pensa. Eu acredito que desse mal eu não cometo esse erro aí. Não padece, né? Não padeço desse mal. Deputado, como o senhor é suplente na Comissão de Orçamento, que análise o senhor faz da audiência pública que discutiu o orçamento para 2018? Olha, eu creio, perdão, interrompê-lo, mas a observação que eu faço é que foi uma das poucas audiências, digamos assim, que teve uma participação expressiva, tanto do parlamento, sim, quanto do executivo, quanto de outros poderes e até mesmo da sociedade civil, sim. Não é? É verdade. E Gorete, eu preciso destacar da minha preocupação com a peça orçamentária, sabe? O governo do Estado prioriza algumas pastas, prioriza algumas rubricas, em detrimento muito fortemente de outras que anuncia como prioritárias. Por exemplo, no tocante a toda a segurança pública, nós tivemos congelamentos do orçamento, congelamento da pasta. Saúde, que é algo que se debate tanto, que também seria prioridade até com o anúncio de novas unidades hospitalares, também há um congelamento. Há uma redução no orçamento da UCISAL, por exemplo, que faz um trabalho fantástico de formação de alunos, de formação de profissionais, e também realiza atividade de fim da saúde através do Elvio Alto, Portugal Ramalho e a Santa Mônica. Tão falada Santa Mônica aí, é gerida pela UCISAL. E para a pasta da UCISAL, há uma redução orçamentária. Enquanto isso, nós temos aumento de algumas rubricas, algumas pastas consideráveis. Isso precisa ser revisto. O discurso da prática. Não se dá para cobrar a saúde, não se dá para cobrar que o secretário Christian, por exemplo, exerça a sua função, bote a máquina para rodar, deixe um HGE funcionando
de forma respeitosa, humana pelo menos. Não se dá para cobrar, inclusive as novas unidades hospitalares, o custeio disso quando nós temos o orçamento congelado. Então, é preocupante, a peça orçamentária é preocupante. Eu espero que na elaboração, que muitas vezes, Rorete, a peça vem meio que fictícia. O governo, durante o período, vem suplementando e me parece que não há um compromisso fidedigno com a peça orçamentária da sua origem. E eu até lhe confesso que espero que tenha sido isso. Porque eu espero que nós tenhamos verdadeiramente um compromisso com a saúde do povo alagoano, com a educação do povo alagoano e com a segurança pública, que são perfis, que são pastas prioritárias no serviço público, eu reconheço isso, mas que não há um fortalecimento. Reconheçamos que o governo de Alagoas, se compararmos ao governo de outros estados, está com uma certa tranquilidade no controle das finanças públicas, não é? Fruto isso de umas ações no início, não é? Que houve a crise nacional e a crise política que agravou a crise econômica, a crise nacional. E aí, será que o governo de Alagoas está seguindo a tendência do governo federal, que já determinou o contingenciamento de recursos para áreas estratégicas, incluindo a saúde, educação e segurança pelos próximos 20 anos, deputado? Olha, Gorete, o governo do estado de Alagoas há de se reconhecer. O secretário Santoro veio realmente com a faca afiada, porque nós tivemos aí um pacote de aumento de impostos considerável. O povo alagoano dobrou os seus impostos, o tamanho, a tributação dobrou-se. Por exemplo, o FECOEP dobrou a arrecadação. Isso é fruto de impostos. Não são novas empresas, não é que a economia se aqueceu, pelo contrário, nós tivemos uma retração econômica. Nós tivemos menos postos de trabalho, nós perdemos em torno de 50 mil postos de trabalho apenas no segmento do comércio em Alagoas nos 3 anos do atual governo. Isso nós pegamos pela frente em defesa do comércio criado por esta casa. Só no tocante, só no segmento do comércio nós perdemos 50 mil postos de trabalho. A arrecadação, o aumento da arrecadação é fruto do povo alagoano que tem pago uma carga tributária altíssima. E em contrapartida, Gorete, com o desvio de finalidade do FECOEP fantástico e muito claro. Nós estamos custeando reformas, por exemplo, de Emoal, com um fundo que é destinado para a erradicação da pobreza extrema. Enquanto isso, cestas nutricionais deixaram de ser distribuídas para o povo alagoano. Mas irão voltar. Começou o mês passado, Gorete. Ou seja, e os outros 3 anos que as gestantes ficaram sem as cestas nutricionais? Nós tivemos redução muito grande do programa de distribuição de sementes. O que falar para o homem do campo, que teve redução da sua colheita, consequentemente, colocando essas pessoas novamente na linha da pobreza extrema? O que falar de todo o segmento do leite, que houve uma redução drástica, todos esses recursos custeados com o FECOEP. Aí se fala que o governo está organizado, também, vamos falar, fruto de retirada de dinheiro que estava aportado na Previdência do nosso Estado e agora 620 milhões de impostos. Quem vai pagar essa conta? O contribuinte. O Estado não produz, a população vai pagar essa conta. E aí, Gorete, eu não consigo ver um governo maravilhoso quando anuncia que vai fazer a sua obrigação, que é pagar o 13º salário. Não se pode taxar um governo como maravilhoso ele fazendo a sua obrigação. Se há alguns que não faz, que esses sejam punidos. Está aí 2 ex-governadores do Rio de Janeiro presos. E quem tiver culpa no cartório que pague, seja de onde for. Mas não se dá para julgar um governo e fazer a sua obrigação. Então, nós temos pé no chão, nós temos aí, reconhecemos alguns avanços, mas sabendo a que preço foi. E o povo alagoano precisa entender, todo esse cenário que nós estamos vivendo, a conta virá exatamente para o povo alagoano que já paga a maior carga tributária. Deputado Bruno Toledo, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já retomamos essa discussão.
Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Bruno Toledo, ele que é presidente da Executiva Estadual do PROS, aqui em Alagoas. Deputado, falemos, já que no final do bloco anterior nós falamos sobre ações de governo, o que dizer das ações da bancada federal de Alagoas? Porque percebe-se que a bancada federal está unida na defesa dos interesses do Estado, mas não se observa, por exemplo, um contato maior da bancada federal com a bancada estadual em termos assim institucional, vamos dizer. Veja, Gorete, Alagoas é privilegiado quando se fala da importância dos nossos políticos no cenário nacional. Nós temos aí o líder hoje de um centrão da Câmara, que é o deputado Arthur Lira, que é líder do PP e alguém que está se tornando cada vez mais influente na Câmara Federal. Nós temos 3 senadores que exercem papéis de influência enorme. Não são senadores que passam despercebidos. Nós temos o senador Renan Calheiros, que já presidiu o Senado por diversas vezes. Nós temos o senador Collor, que inclusive já foi presidente da República. E nós temos o senador Bill, que vem se destacando enormemente também em ações, principalmente agora, preciso destacar tanto o VLT, aí uma obra fabulosa, que tá trazendo, aí, aproximando o centro do Jaraguá. Isso é muito importante, uma ação do senador Bill. E também na saúde. O senador tem feito um trabalho muito forte agora com o Ministério da Saúde, nas prefeituras que têm sofrido muito. Então podemos dizer que temos, no momento, senadores de representação no Senado de altíssimo clero, né? Eu esqueci de falar no Executivo também, né, Gorete? Nós temos 2 ministros. Exatamente. Nós temos o ministro Max, do Turismo, e temos o ministro Maurício Quintela, o ministro da pasta do transporte, que juntou também a parte de aviação e também a parte de portos na sua pasta. Então, é um ministério enorme. Fortíssimo. E que os ministros vêm dando conta do recado. Os ministros vêm priorizando Alagoas. E eu quero fazer aqui um reconhecimento público. Recentemente eu tive lá em uma ação do Ministério do Transporte com o ministro Maurício Quintela em um trabalho de dragagem do Rio São Francisco, em 2 pontos que são considerados hidrovias, tanto em frente ao município de Penedo, como em frente ao município de Pão de Açúcar. Quem circula naquelas áreas sabe que tem balsas ali. Então é considerado uma hidrovia que algumas vezes a balsa, agora, sequer tinha condições de navegabilidade. Tamanho assoreamento. Assoreamento do rio. Então, essa obra que é emergencial, que é um paliativo, digamos assim, que não traz aí verdadeiramente uma revitalização do rio, mas inicia-se essa discussão, fruto do trabalho do ministro Maurício Quintela. O ministro Marques tem também capitaneado o que pode para Alagoas. Eu preciso reconhecer isso e até me dar uma tranquilidade, Gorete, em ver que essa renovação política está se dando de forma salutar. Nós estamos dando um passo à frente. Então isso me deixa extremamente contente em acompanhar a nossa bancada e ver o compromisso com a nossa bancada, e principalmente aqui parabenizando os 2 ministros que nós temos, Maurício e Marcos Beltrão. Eles merecem os nossos reconhecimentos. E paralelamente, o Congresso Nacional, agora avaliado pela sociedade, 60% de impopularidade. E claro,
pelas notícias que todos os dias nos surpreendem, né? Com o envolvimento de parlamentares em atos de corrupção, enfim. O momento que vive o país, o descrédito na política, que é um equívoco se colocar dessa forma, pode haver um descrédito de alguns políticos, mas não da política, né, deputado? Porque a política sobrevive a essas situações. Então, o que dizer para contrapor a isso que ocorre na política nacional, que respinga nos estados e municípios deste país? Veja, Gorete, eu faço parte também desses insatisfeitos, dessa grande massa do povo brasileiro que está insatisfeito com os seus representantes. Eu reconheço isso e estou fazendo coro disso. De fato, realmente, nós não conseguimos enxergar nos nossos representantes alguém que verdadeiramente nos represente. Isso é um grande contrassenso, é uma grande contradição. Mas veja, não há nenhuma solução, Gorete, que não seja através da política. Da democracia. Não há nenhuma solução, porque qualquer caminho que se dê vem de políticas públicas. Obviamente eu defendo a revisão do tamanho desse Estado, mas eu reconheço que qualquer ação precisa ser capitaneada pelo Estado. Quando eu digo Estado, é como ente mesmo. Sobretudo, né? Em áreas estratégicas. Fundamental. Né, não se dá para promover segurança pública, por exemplo, terceirizando isso. Precisa ser estatal. Então, eu dei esse exemplo para dizer, a solução está sempre, estará sempre através da boa política, da boa política. E o que eu espero, Gorete, que também volto a dizer, estou nessa grande massa da maioria que está insatisfeita, o que eu espero é que esse próximo ano de 2018 sirva para verdadeiramente legitimar. O que eu espero é que essa insatisfação se reflita nas urnas. Que as pessoas que agora estão insatisfeitas, que agora cobram tanto, que estão indo aí abordar políticos nos aviões, nos aeroportos, nos eventos, fazendo manifestação de forma legítima. Legítima. Quando não há agressão, manifestação é legítima. Só quando há agressão, aí sim deixa de ser legítima. Mas que essas pessoas se manifestem e não elejam corruptos, Gorete. É simples. A solução está na mão da população. Para qualquer mudança que vai passar na política, consequentemente vai se passar na política, que as pessoas não fujam do processo, que as pessoas não se omitam, não deixem de participar do processo, mas que votem conivente com os seus anseios. No mesmo momento que eu vejo uma pesquisa que 60% das pessoas rejeitam o Congresso, eu vejo uma liderança de um corrupto. Uma liderança mesmo que longe dos 50%, e ainda bem que é longe dos 50%, mas de alguém que está condenado pela justiça. Alguém que governou esse país, ele e a sua gangue, durante 13 anos, até uma boa coincidência, né? 13 anos, e acabaram com o Brasil, e faliram o Brasil. E aí você imputar todos os problemas que nós estamos vivendo a um governo de um ano, não me parece razoável. O governo atual agora vai pagar um preço da transitoriedade, vai pagar um preço da falta de articulação, vai pagar um preço da corrupção. Mas o governo que está hoje comandando o país é o mesmo governo que estava articulado com o Lula, o PT, desde sempre, né? Exatamente, fazem parte do mesmo meio, eles são o mesmo produto. É o produto que estão nos entregando no Brasil depois de, como eu falei, não são mais 13, né? Vão ser 16 anos. É um produto de um desgoverno. E este agora, que é um governo tampão, que é vice deste produto que nós estávamos nos referindo, vai pagar um preço da transitoriedade, Gorete, mas que os problemas não foram criados originalmente por ele. Não que ele não fizesse parte desse contexto e não mereça também nosso repúdio, mas originalmente não foi tratado por ele. Então o que eu espero é que o povo brasileiro vá às urnas em 18 com outro sentimento. Um sentimento de renovação, um sentimento de abolir, de uma vez por todas, a corrupção no serviço público. Deputado, como o PROS, o seu partido, está se organizando para as eleições em 2018 aqui no Estado? Olha, Gorete, eu tenho falado repetidamente que o PROS é um partido muito jovem e um partido que não é tão grande, digamos assim, em quantidade de filiados e de pessoas que exercem cargos públicos. Mas o PROS é um partido extremamente qualificado.
o PROS tem vários nomes e nomes qualificados para o debate. Eu poderia citar aqui 2 exemplos que vão aqui representar todos os membros do PROS, que eu tenho muito orgulho, que é o ex-deputado federal Alexandre Toledo, que foi prefeito de Penedo por 3 mandatos, foi secretário de Agricultura, de Saúde, deputado federal, e não para sobre ele um sequer, nem que seja acusação de desvio de dinheiro público. Alexandre Toledo é um nome limpo e alguém que está na política desde 94. Então, não é alguém experimentado e é um membro do PROS com muito orgulho. Outro membro que eu preciso reconhecer aqui, o ex-superintendente da Polícia Federal, José Pinto de Luna. Alguém que exerceu a sua função de forma muito sensata, muito proba, e vai para a vida pública também sem fazer conchavos. Inclusive foi traído por não fazer conchavos. Estava em uma legenda que lhe tirou a possibilidade de ser candidato. Então, através desses 2 nomes, eu queria dizer, o PROS, apesar de não ser um partido gigante de quantidade, é um partido que está qualificado para o debate, está pronto para ser protagonista das eleições de 18. Protagonista em que pese o partido vai lançar candidatos ao governo ou vai fazer a coalizão? O PROS Qual é a tendência do PROS? O PROS está preparado para apresentar um nome para a sociedade. Agora, isso é um projeto que nasce, como você falou, de uma coalizão. É um projeto que nasce de composições. E aí não depende apenas e exclusivamente do PROS. Mas o PROS participará dessa discussão, o PROS estará discutindo Alagoas, um projeto para Alagoas, não um projeto individual, não um projeto de espaço de governo, não um projeto que pegue um cabide de empregos para alojar os seus correligionários. O PROS não participa desse tipo de discussão, mas o PROS está preparado para discutir Alagoas. Isso sim, nós vamos conduzir pensando nos interesses do nosso Estado. Então, as alianças são possíveis e devem se acontecer. Ampliar? Sim, sim, com certeza, sem sombra de dúvida. A arte da política é o diálogo. O PROS hoje já discute política com outros partidos, já faz essa discussão partidária com outros partidos e vamos continuar sem fechar portas. Mas como eu falei, sem pensar de forma casuística. Nós vamos pensar por Alagoas, sem discutir espaço em governo, nada disso interessa ao PROS. O que interessa ao PROS é um projeto que a gente se sinta representado, isso sim. E se não enxergarmos e nos projetos apresentados algo que nos represente, aí sim o PROS estará preparado para apresentar para a sociedade o nome. Deputado, e o que cabe no PROS relacionado à juventude? Qual o olhar que tem o PROS sobre essa juventude que está desacreditada, digamos assim? O PROS tem uma juventude extremamente proativa, Gorete. A presidente estadual da juventude é uma jovem, Camila Dias, universitária, que faz um papel maravilhoso, uma militância maravilhosa. Eu já participei de eventos promovidos por Camila que discutem a política, a política participativa do jovem na vida da população de forma muito, muito presente, muito forte. Então, com muito orgulho, eu digo ao jovem que o PROS está pronto para recebê-lo, porque o PROS tem também uma bandeira em defesa dos jovens para a sociedade. E uma última pergunta. Sim. O senhor, nesta eleição de 2018, vai para a reeleição ou vai tentar um voo mais alto? Olha, Gorete, o meu mandato não pertence só a mim. Isso não é um clichê. Eu estou preparado para a discussão e não me apego a nenhum mandato. Se a missão for dada para um mandato diferente do que eu estou exercendo, eu vou encarar a missão com tranquilidade, porque não estou apegado, quero dizer, a um mandato, seja ele qual for. Então, se a missão do partido for em qualquer outra, eu estou à disposição. Deputado, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim e aqui eu agradeço mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço, quero aqui deixar já o meu sincero agradecimento a toda a equipe da TV Assembleia que sempre me trata com muito carinho, sempre que venho aqui. Já deixar também aqui os meus votos de um feliz ano novo, que as festas de ano sejam repletas de paz, em família para todos nós, que tenhamos um Natal de muita luz e um ano novo, se Deus quiser, com muitas conquistas e realizações. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.